Recentemente, algumas nações têm adotado abordagens mais audaciosas no que se refere à sua defesa e à segurança internacional, mudando suas políticas e desafiando convenções estabelecidas. Um exemplo notável dessa tendência é a Lituânia, que propôs uma emenda em sua Constituição, permitindo a presença de armamentos nucleares estrangeiros em seu território. Esta proposta, que está gerando um intenso debate, tem implicações significativas, não só para o país báltico, mas para o equilíbrio geopolítico da região e suas relações com potências globais. A iniciativa foi anunciada pela ministra da Defesa lituana, Dovilė Šakalienė, que revelou sua intenção de alterar um artigo específico da Constituição, que atualmente proíbe a instalação de armas nucleares e de bases militares estrangeiras. Caso a proposta seja aprovada, isso abrirá caminho para que a Lituânia hospede armamentos nucleares da OTAN, como uma medida para reforçar a segurança nacional em face das crescentes tensões, especialmente com a Rússia. Este movimento vem em resposta às ameaças percebidas da potência russa, o que tem gerado reações de preocupação tanto em Moscou quanto entre outros países da região. A proposta de mudança ocorre em um contexto de crescente instabilidade, impulsionado por acontecimentos como a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e o subsequente conflito na Ucrânia, que deterioraram ainda mais as relações entre Moscou e suas antigas repúblicas soviéticas, além das nações que fazem parte da OTAN. A Lituânia, que faz fronteira com a Rússia, se vê como um ponto estratégico de relevância crítica na disputa geopolítica atual. Um dos principais motivos de preocupação é a proximidade com o enclave russo de Kaliningrado, uma área localizada entre a Polônia e a Lituânia, que abriga importantes instalações militares russas. Para Moscou, qualquer movimento que envolva a instalação de armamentos nucleares na Lituânia seria visto como uma ameaça direta à sua segurança nacional, em razão da proximidade com Kaliningrado e das suas instalações militares de grande importância. Além da Lituânia, a Polônia, outro membro da OTAN, também se mostrou disposta a acolher armas nucleares americanas em seu território. O presidente polonês, Andrzej Duda, tem defendido essa proposta, alinhando seu país com a postura da Lituânia. Este movimento, que reflete uma estreita colaboração com os Estados Unidos, só aumentou as preocupações de Moscou com a expansão da presença militar ocidental em suas fronteiras. A presença de armamentos nucleares em solo polonês e lituano sinaliza uma mudança significativa na dinâmica de segurança da região, o que tem implicações tanto para a Rússia quanto para a estabilidade da Europa. A instalação de armas nucleares na Lituânia representa um risco elevado de escalada do conflito na região, especialmente considerando a proximidade com Kaliningrado e a fronteira russa. Muitos analistas internacionais consideram que essa mudança poderia atuar como um fator de dissuasão contra a Rússia, mas também alertam para o risco de aumentar a violência e instabilidade na Europa Oriental. A proposta de emendar a Constituição lituana reflete um clima de crescente tensão e a busca por uma resposta firme diante das ameaças externas, mas as repercussões dessa decisão podem ser mais amplas e afetar a segurança global. Em suma, o debate sobre a instalação de armamentos nucleares na Lituânia vai muito além de uma simples questão de segurança local. Este tema se insere em um contexto geopolítico mais amplo, que envolve a complexa interação entre a proteção da soberania nacional e as possíveis provocações a uma potência nuclear de grande porte, como a Rússia. A decisão de permitir a presença de armas nucleares da OTAN em território lituano pode ser vista como uma medida de segurança diante das crescentes ameaças percebidas da Rússia, mas também levanta questões sobre o equilíbrio regional e global. A dinâmica entre defesa nacional e a escalada de tensões internacionais coloca a Lituânia em uma posição delicada, com o risco de se tornar um ponto focal de um conflito maior. Além disso, as implicações dessa mudança podem afetar não apenas a Lituânia, mas toda a Europa, alterando a percepção de segurança no continente e potencialmente provocando uma reavaliação das alianças políticas e militares. O impacto disso pode ser sentido em outros países bálticos, como Estônia e Letônia, que também têm relações complexas com a Rússia e são membros da OTAN.
O alinhamento com os Estados Unidos e a militarização crescente da região podem desencadear uma série de respostas da Rússia, que vê essas movimentações como uma ameaça direta à sua segurança. A instalação de armamentos nucleares, tão perto de suas fronteiras, pode ser encarada como uma provocação estratégica, forçando Moscou a adotar uma postura ainda mais agressiva, seja no campo diplomático, seja em termos de mobilização militar. A proximidade de Kaliningrado, um enclave russo entre a Polônia e a Lituânia, torna essa questão ainda mais crítica. Kaliningrado, uma região estratégica com uma significativa presença militar, incluindo uma base naval de alto valor estratégico, torna-se um ponto sensível. Para a Rússia, qualquer movimento militar perto de suas fronteiras, especialmente a instalação de armas nucleares, é visto como uma afronta direta à sua soberania e uma possível ameaça à estabilidade interna. O aumento da militarização dessa área pode acirrar ainda mais as tensões com Moscou, que tem reiterado sua disposição em responder com medidas adequadas para proteger seus interesses. A questão da Lituânia não se limita a uma disputa isolada, mas faz parte de um processo mais amplo de redefinição da ordem de segurança na Europa, no qual as ações e decisões de cada nação têm repercussões que reverberam por todo o continente. O cenário geopolítico atual está profundamente marcado pelos desdobramentos do conflito na Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e pelos passos subsequentes tomados pela OTAN para conter o avanço russo na região. A crescente militarização das fronteiras orientais da OTAN, com a instalação de bases militares em países bálticos como a Lituânia, tem sido vista como uma resposta direta às ações agressivas de Moscou. No entanto, essa postura não está isenta de controvérsias e riscos, uma vez que pode acabar aprofundando ainda mais o fosso entre a Rússia e o Ocidente, gerando uma nova dinâmica de tensão e confronto. O posicionamento de armamentos nucleares no território lituano é uma medida extrema que tem o potencial de não apenas aumentar as tensões existentes entre a Rússia e os países membros da OTAN, mas também de reconfigurar as relações internacionais na Europa. Caso a Lituânia acolha armas nucleares da OTAN, a resposta russa será inevitável, uma vez que Moscou considera qualquer movimento dessa natureza como uma ameaça direta à sua segurança. A proximidade da Lituânia com o enclave russo de Kaliningrado, uma região de importância estratégica para a Rússia, torna ainda mais sensível a questão. Kaliningrado abriga bases militares, incluindo uma base naval que serve como um ponto crucial de acesso ao Mar Báltico. Assim, qualquer tentativa de militarização em torno dessa área, com a instalação de armamentos nucleares próximos às suas fronteiras, eleva os riscos de uma escalada imprevisível, colocando em xeque a estabilidade de toda a região. A proposta de colocar armas nucleares na Lituânia não é apenas uma questão de política interna, mas sim uma jogada estratégica que pode gerar consequências significativas para a segurança de todo o continente europeu. Essa decisão pode abrir um precedente para outros países membros da OTAN, como a Polônia, que também expressou interesse em permitir a presença de armas nucleares norte-americanas em seu território. A militarização de países próximos à Rússia, como a Lituânia e a Polônia, pode resultar em uma reconfiguração das alianças internacionais, com implicações diretas para a política externa e para a segurança global. A resposta da Rússia a essas movimentações não será apenas retórica, mas provavelmente envolverá uma intensificação de sua própria militarização e uma série de medidas para garantir que sua soberania e seus interesses estratégicos não sejam comprometidos. Além disso, essa reconfiguração das alianças pode afetar profundamente a estabilidade da própria OTAN. O bloco ocidental se encontra em um momento de redefinição de suas prioridades e alianças, especialmente após o aumento das tensões com a Rússia e a reavaliação das ameaças globais. O posicionamento de armamentos nucleares na Lituânia, portanto, poderia representar uma mudança significativa na forma como a OTAN interage com os países da sua periferia oriental, aumentando ainda mais a rivalidade com a Rússia e elevando o risco de um novo ciclo de confrontos diretos.